Olá, terceiro ano! Como que vocês estão? Tudo joinha com vocês? A tia espera que todos estejam bem. Vamos para a nossa videoaula de matemática, onde falaremos de cilindro, cone e esfera. Bora com a tia? Turma, então, como é que foi o final de semana? Foi tudo bem? Estão descansados? Tudo joinha? A tia espera que todos estejam bem. Vamos para mais uma semana aí caprichada, cheia de coisas boas, cheia de novidades. Então, bora lá com a tia. Olha aqui, a tia já colocou no quadro o conteúdo. Não esqueçam de colocar o cabeçalho de vocês, é muito importante, tá bom, turma? Para a organização. Olha lá, cilindro, cone e esfera. A tia vai falando aos poucos de cada um, tá bom? As formas geométricas dos corpos redondos são o cone, tia colocou aqui, ó, o cone, o cilindro e a esfera. Todas elas têm estruturas tridimensionais. Tia, tridimensionais? Sim, são aquelas figuras que nós conseguimos ver de outros ângulos, de vários ângulos, ok? Olha aqui, ó. O cone possui uma superfície arredondada, que é a sua lateral, e uma superfície plana, que é a sua base. Olha lá, a tia vai aproximar aqui para vocês verem direitinho essa imagem. Só um instante. Então, turma, olha só, a tia trouxe para vocês visualizarem como que é o cone. Não se preocupem com essas palavrinhas, porque isso aqui não vai ser cobrado de vocês. Isso é só a fundo de curiosidade, para vocês identificarem o que que tem em cada parte do nosso cone. Nós temos a vértice, nós temos a superfície cônica, que é esse meio dele, e nós temos a base. Se vocês observarem, a base, ela é circular. Aí aqui, ó, uma figura geradora que a gente pode mostrar também, mas isso aqui não precisem se preocupar, tá bom? Eixo, essas coisas não precisem. A tia só gostaria que vocês visualizassem que o cone, ele tem uma base reta e circular. No meio dele é essa parte mais arredondada e em cima nós temos o vértice. Olha aqui do lado, ó, a lateral dele é bem arredondada e esquece desse monte de coisa, tá bom, turma? Observem mais esse desenho aqui, que a tia gostaria de mostrar para vocês. A base circular, reta e circular, nós temos o meio dele, a lateral, que é uma superfície arredondada. Em cima, nós temos uma vértice, que é onde segura as nossas arestas. Olha lá, agora a tia vai falar com vocês sobre o cilindro. Vamos ver aqui, ó. Cilindro, objeto tridimensional, composto pela sobreposição de infinitos círculos de mesmo diâmetro. Tia, infinitos círculos de mesmo diâmetro. Gente, o cilindro, se vocês pegarem vários círculos, tipo aquelas pulseirinhas, se vocês pegarem várias delas e colocar tudo juntinha, elas vão formar um cilindro. Outra também, que vocês já podem ter visto por aí, é aquela molinha, sabe aquela de brincar, aquela mola mania de brincar? Ali são vários círculos. Se vocês observarem, quando ela se fecha, ela forma um cilindro. É isso que tá dizendo aqui, ó. Vários círculos de mesmo diâmetro. Tem que estar no mesmo diâmetro, ou seja, na mesma largura, para que forme o cilindro certinho. Eu vou aproximar vocês aqui para observar como que é formada essa figura. Então, turma, olha só. Agora a tia trouxe para vocês o cilindro. Observem aqui, ó. Também tem uma base circular e uma base, a base de baixo e a base de cima também, ela é circular. Então, vocês podem observar que ela é plana, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo.
plana, porém circular. Já o meio do cilindro é uma superfície que é a lateral, é uma superfície arredondada, ela não é reta. Aqui tá reta porque o formato dele é assim, mas se você deitar, se você colocar o cilindro ele na horizontal, ele vai se movimentar, ele não vai ficar paradinho, mesmo tendo essa retinha aqui, tá bom, turma? Então, o cilindro, ele tem duas bases, a base de baixo e a base de cima circular, reta, porém circular, e no meio dele tem uma lateral curva. Aqui, a tia trouxe para vocês mais a fundo também de curiosidade, igual foi no cone. A superfície cilíndrica, que é o meio dele. Aí, nós temos aqui a base inferior, a base superior, a figura que pode ser formada lá no meio e o eixo, ou seja, o meio dele, tá bom? Mas isso aqui, conforme a tia falou, título só de curiosidade. A tia não quer que vocês gravem isso aqui, não. O que a tia quer que vocês gravem é que no cilindro nós temos a base inferior dele, ela é reta, porém circular, a base superior reta, porém circular, e no meio dele é curvo, é circular também. Olha lá, turma, a tia colocou agora a esfera. Vamos ver aqui, ó. Esfera possui centro, raio e diâmetro. A distância de sua borda ao centro é igual ou menor que o raio. Tia, raio, centro. Gente, a esfera, diferente do que é todos os outros formas geométricas, ela não possui base, ela não tem base, não possui. O que acontece? Ela é totalmente arredondada. Então, a esfera, por ela não possuir base e arestas, o que acontece com ela? Ela possui um raio, ou seja, a tia vai mostrar aqui para vocês como que funciona isso. Então, olha aqui, turma, a tia trouxe para vocês também agora a esfera. Se vocês observarem aqui, ela é toda redonda. Ela não possui base e não possui arestas e não possui vértices. Ela é toda arredondada, toda circular. Então, o que acontece? Na esfera, temos o diâmetro, a figura geradora que a gente pode verificar aqui nessa imagem, o centro dela, a superfície dela é toda esférica e aqui nós temos o raio. Tia, para que tudo isso? Lembra que a tia falou? Esqueçam, a tia gostaria só que vocês tivessem a observação da esfera, que diferente de todos os outros que a tia mostrou para vocês, ela não possui base, observem, ela não possui arestas e não possui vértice. Ela é toda esférica. O que acontece aqui nela, então? Como que a gente observa uma esfera? Através do diâmetro dela. Nós sabemos o diâmetro pelo tamanho, porque tem vários tamanhos de esfera. Temos o centro dela, a gente consegue identificar onde fica o centro e é onde está o raio. Tia, a gente precisa saber tudo isso? Não, turma, isso aqui é só a fim de curiosidade que a tia verificou, achou bacana trazer para vocês que vocês entendam um pouquinho mais sobre cada uma dessas formas geométricas, ok? Turma, então olha só, como a tia fez com todas as outras formas geométricas, a tia também trouxe para vocês verificarem como que são essas formas geométricas. Eu trouxe aqui para vocês a fim de curiosidade e depois eu vou falar uma coisinha que a tia vai fazer. Olha aqui, aqui nós temos o cone, exatamente um cone de isopor da tia, tá até meio tortinho, mas esse é o cone. Se vocês observarem, ele é totalmente arredondado, ele tem uma base que ela é fixa, porém, olha só, ela é redonda, a ponta dele nós temos aqui bem na pontinha uma vértice, lembra que a tia falou para vocês? Então, olha só, esse é o cone. A tia trouxe para vocês também
A esfera, olha só, a esfera também a tia trouxe. Se vocês observarem, ela não tem base, ela não tem aresta, não tem vértice, ela é toda circular, totalmente circular. A tia trouxe para vocês também o cilindro. Olha aqui o cilindro. Esse também é um cilindro. Se vocês observarem, ele tem duas bases, porém circular a base e o meio dele é cilindro. Ele não fixa também, ele também se movimenta. Esse é o cilindro. Turma, olha só, a tia trouxe isso aqui para a curiosidade de vocês. Vou mostrar na prática aí, num ambiente diferente um pouco aqui desse nosso local aqui, para vocês verificarem por que a gente fala que são corpos redondos. Vou mostrar para vocês. Terceiro ano, então, ó, a tia tá aqui num ambiente diferente para mostrar para vocês, na prática, por que a gente fala corpos arredondados. Olha aqui, ó, aqui nós temos a esfera, aqui nós temos o cilindro e aqui nós temos o cone. Observem que tanto o cone quanto o cilindro tem uma base reta, redonda, circular, porém é reta. Então, eles ficam retos. Já a esfera não. Se vocês observarem, ela não tem como ficar parada, porque ela é toda circular. Aí, o que a tia gostaria de mostrar para vocês também? O cilindro e o cone, dependendo da posição que nós colocarmos ele vai movimentar. Observem, a tia não tá nem mexendo nele, ó. Ele tem um movimento, por quê? Ele tem essa parte dele que é circular. A mesma coisa acontece com o cilindro. Se a gente colocar aqui, ó, ele tem um movimento, ele não para por causa da forma circular dele. Então, já a nossa esfera, que vocês conhecem como bola, mas no campo geométrico, ela é a esfera. Ela não tem nenhuma posição em que ela fique parada, a não ser que você tenha algo que a impossibilite de movimentar. Caso contrário, ela vai estar sempre em movimento. E a tia trouxe aqui para mostrar para vocês que temos objetos também que possam parecer com esses formatos que a tia mostrou para vocês. Aqui nós temos... Que objeto é esse, turma? A tia tem um funil. Olha que legal. O funil também tem o formato, se vocês observarem aqui, ó. O funil, ele tem o formato do cone. Olha só, ele tem o formato do cone. Ele tem a base reta, circular reta, porém a ponta dele vai afunilando. Então, o funil também, ele é um cone. Só que se a gente colocar ele nessa posição, o que vai acontecer? Ele vai movimentar. Só parou aqui por causa desse biquinho dele. Mas se a gente colocar aqui, ó, ele movimenta, ele não para por causa do formato dele. E a tia trouxe aqui também para vocês a famosa bolinha, que todos têm em casa. Uma bolinha. Se vocês observarem também, ela não para, ela tá sempre em movimento. E aqui a tia trouxe também para vocês o nosso cilindro. É um copo. A tia trouxe um copo, tá vendo que legal? Se você colocar assim, ele fica parado. Se você colocar assim, ele também fica parado, porque o cilindro, ele tem duas bases circulares reta, mas é circular. Agora, se a gente colocar ele assim, ele vai movimentar. Ele não vai ficar parado, justamente por causa do formato dele. Então, a tia trouxe os objetos que parecem com as nossas figuras geométricas. Ok, turma? E aí, turma, viram? Viram por que a gente chama de corpos redondos? Porque eles se movimentam, eles não ficam parados. Tem alguns que ficam numa posição, mas tem outros que movimentam o tempo todo, que é o caso da esfera, tá bom? Então, turma, eu trouxe para vocês esse conteúdo para que vocês assimilem bastante o que é a esfera, o que é o cilindro e o que é o cone. Porque nós já falamos, recapitulando aí, bora lá. Nós falamos sobre paralelepípedo, nós falamos sobre o cubo, nós falamos sobre os prismas
que nós temos o prisma hexagonal, pentagonal. A tia falou para vocês do triângulo também, que tem de várias faces. Nós temos ele de base triangular, nós temos também a pirâmide de base hexagonal, nós temos a pirâmide de base pentagonal, nós temos a pirâmide de base quadrangular. Lembra que a tia mostrou para vocês todos eles? Então, turma, esse aqui é mais um conteúdo agregando a todas essas formas geométricas que depois nós vamos trabalhar mais ainda sobre elas, ok? Então, turma, depois de vocês observarem essas formas geométricas, eu vou mostrar para vocês. Se vocês observarem todas três, deixa eu colocar aqui juntinho, todas as três formas geométricas, elas não possuem o que, turma? Faces. Não possui, por mais que tenha aqui, ó, de um lado, mas não é um lado, ela é toda arredondada, então nenhuma das três possuem faces, diferente das outras formas geométricas que a tia mostrou para vocês, que elas possuem quantidade de faces. Tá bom? Bom, turma, e aí? Gostaram do nosso conteúdo? A tia preparou com bastante carinho para vocês. Um monte de beijo para vocês. Eu agradeço de coração vocês estarem aí com a tia nesse dia maravilhoso que vai ser, tá? Eu desejo um dia cheio de coisas boas, cheio de energia boa, que vocês façam as atividades que a tia coloca na agenda. Falando em agenda, não esqueçam de assinar a presença, é muito importante, tá bom? Para que vocês não fiquem com falta. Cuidado com as faltas, viu, turma? Então, eu gostaria muito de agradecer o carinho de vocês. Vou colocar lá as atividades que é para ser realizada na agenda, tudo direitinho para que vocês não fiquem com dúvida. Falando em dúvida, se tiverem dúvida, manda para a tia na agenda, que a tia vai estar lá respondendo sempre que possível vocês, tá bom? Não fiquem com dúvida. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!